A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Provérbios, capítulo 18 e verso 21. Eu gostaria que todos lêssemos juntos. Eu estou lendo da versão nova King James da Bíblia, e muitos de nós também, mas há alguns que têm uma diferente. É normal que seja assim, mas acabaremos todos no mesmo lugar. Certo? Vamos ler. Morte e vida estão no poder da língua, e aqueles que amam isso comerão do seu fruto. Ou como a King James diz, do fruto que dela vem. Morte e vida estão no poder da língua. O nosso assunto é o poder da confissão positiva. O poder da confissão positiva, o que simplesmente quer dizer o poder que é inerente e liberado no que dizemos. Esta passagem nos dá uma lei divina. Ela diz que morte e vida estão no poder da língua. Então isso me diz que eu posso falar vida para a minha vida, ou eu posso falar morte para a minha vida. Então, se eu não gosto do que a vida está apresentando ou servindo para mim, então talvez eu deva checar o que eu venho confessando ou dizendo sobre a minha vida, sobre toda a minha vida. Porque isso tem um efeito cumulativo. Não é só uma palavra negativa que vai mudar tudo, ou uma palavra positiva que vai mudar algo, mas é um estilo de vida, de confissões, sejam negativas ou positivas, baseadas na palavra de Deus. Então estamos falando do poder da confissão positiva. Da última vez, falávamos do fato de que há 4 coisas que precisamos confessar se quisermos desfrutar do escopo completo da intenção de Deus, em termos de nós experimentarmos e funcionarmos na vida que Jesus disse que Ele veio para trazer quando disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós sabemos que essa é a vontade de Deus, de forma que qualquer coisa a menos do que isso não será a vontade de Deus. No entanto, isso será permitido por Deus se nós permitirmos, porque Ele não controla isso, nós o fazemos. Veja, esse versículo em Provérbios que acabamos de ler, ele não diz que morte e vida estão nas mãos de Deus. Isso é o que a tradição nos levou a crer. Muitas pessoas têm essa ideia, que tudo está nas mãos de Deus, que se alguém morre é a vontade de Deus, se alguém vive é a vontade de Deus. Bem, como a velha canção diz, não é necessariamente assim. Acabamos de ler, é uma lei divina, e diz que morte e vida estão no poder da língua, não no poder de Deus, nem no poder de Jesus, nem no poder do Espírito Santo. Ele diz morte e vida, ambas estão no poder da língua. Então me parece que Deus colocou a responsabilidade do meu alistamento na vida abundante nas minhas mãos, de forma que eu não tenha ninguém a quem culpar se eu não desfrutar dessa vida abundante, a não ser a mim mesmo. Eu não posso culpar a Deus, não posso culpar as circunstâncias. Eu tenho que olhar no espelho. Deus não pode mentir. E Ele disse, Deus disse, o Todo-Poderoso disse, morte e vida, ambas estão no poder da língua. Agora, como eu disse, há 4 coisas que precisamos confessar na nossa vida, e como eu disse, isso é um estilo de vida, não é coisa só de uma vez, sabe? Levantar uma bandeira, falar 4 palavras e voltar aos negócios da vida. Estamos falando sobre um estilo de vida. Estamos falando de uma forma de viver, como você vive, o tipo de vida de Deus. E então, há 4 coisas que precisamos aprender a confessar se nós queremos desfrutar da plenitude desta vida que Jesus pagou tanto para comprar para nós. Sabe, muitas pessoas, eu nunca disse isso antes nesse contexto, numa mensagem, mas sabe, muitas pessoas
Elas realmente não acham que devem desfrutar a vida. Elas pensam que eu tenho que ir para o céu. E lá vamos desfrutar da vida. Sabe, muitos cristãos, eles na verdade têm uma coisa de culpa. Eles se sentem um pouco culpados se as coisas dão muito certo para eles. Porque eles acreditam, por causa do estilo que levaram a vida inteira, que você não deve desfrutar da vida. Que você deve lutar e se sacrificar, porque toda a luta e sacrifício tornará o céu muito melhor. Mas isso não é a Bíblia. Isso é tradição, isso é teologia, é denominacionalismo, mas não é Biblia. E eu me alegro de ter descoberto antes de ser muito tarde. Deus quer que você desfrute da vida. Quer dizer, quem é Deus? Quem a Bíblia demonstra que Deus deve ser? O quê? O nosso Pai? O nosso Pai? Ele é o nosso Pai celestial. Foi daí que a paternidade veio de Deus. Veja, eu sou um pai terreno. Eu tenho um conhecimento limitado. Eu tenho uma habilidade limitada. Eu tenho recursos, falando no natural agora, eu tenho recursos limitados. Mas a maior alegria na minha vida é ver os meus filhos prosperando e desfrutando da vida. Eu fico entristecido quando meus filhos não são capazes de desfrutar a plenitude de cada circunstância da vida que eles encontram. Veja, e eu sou um pai terreno. Deus é o Pai todo-poderoso e celestial. Ele quer que nós desfrutemos da vida. Eu simplesmente tenho a maior alegria e o maior gozo com meus filhos quando eles prosperam e se dão bem. E eu trabalho o tempo inteiro, eu oro por isso, eu trabalho ao longo do dia, quando me é possível, para dar assistência a eles. Talvez mais do que eu já dei assistência antes. Sabe, é a maior alegria que eu tenho. Eu creio, sabe, eu não posso dirigir muitos carros de uma vez só. Eu não consigo viver em muitas casas de uma vez só. Não posso calçar muitos pares de sapato de uma vez. Eu só posso usar um terno de cada vez. Então eu não preciso de muito para mim, você entende o que eu digo? Mas eu quero ajudar meus filhos. Meus filhos, a minha descendência. Amém? E eu estou crendo em Deus para milhões virem à minha mão. Eu tenho confessado isso por 26 anos. Milhões de dólares. Eu não aceito menos que milhões. Eu vou dar a Deus a primícia. Ele pode pegar o primeiro pedaço. Na verdade, 25% vai para o Senhor. É um acordo entre eu e a minha esposa. Mas o resto disso, querido... Rapaz, fique olhando. Eu digo a vocês. Eu estou dizendo que se eu sou um pai terreno e me preocupo com meus filhos terrenos e quero o melhor para eles... Quão muito mais. Então, como você pode pensar que Deus não quer que você desfrute da vida? Eu não gosto quando meus filhos passam por desafios com os quais eles não podem lidar, como deveriam lidar naquele momento. É claro, temos que pagar nossas contas, não me entendam mal, mas ainda assim, sabe, eu apenas tenho que pagar o que devo. Sabe, até mesmo um contrato tem um ponto de término, ele não continua para sempre e sempre. Sabe, mesmo se você comprar uma casa 30 anos, acabou. Se você não refinanciar e começar tudo de novo. Mas o que eu quero dizer é que tudo tem um término. Um ponto de término, entendem? Então, de toda forma, Deus quer que desfrutemos e temos que aprender como confessar a sua palavra. Então, há 4 coisas que precisamos aprender a confessar. Número 1, precisamos confessar o quê? O que nós somos em Cristo. E número 2, confessamos o quê? Onde estamos em Cristo. Número 3, confessamos o que possuímos em Cristo. E 4, confessamos o quê? O que podemos fazer em Cristo. O que nós somos, onde estamos, o que temos ou possuímos e o que nós podemos fazer. E você precisa fazer disso parte da sua vida. Todo dia. Eu confesso essas coisas todo dia. Eu tenho feito isso por 26 anos.
E você pode ver, pode olhar e ver. Sabe, eu estou subindo para o topo em todos os pontos da minha vida. Sabe, eu estou numa escala ascendente. Eu não estou numa planície. Eu estou num movimento dinâmico para cima, indo direto para o topo. E então, quando eu chegar ao topo, eu vou estabelecer outro topo, de forma que eu tenha outro objetivo a alcançar. Eu quero que a minha vida inteira, de agora até eu ter 120 anos, 125 anos, eu quero algo para alcançar todo o tempo. Eu não quero ficar estagnado, não tenho planos de ser estagnado. Eu não quero planejar ficar velho. Quer dizer, eu vou ficar velho de acordo com a minha idade cronológica, mas eu não vou ficar velho de forma que não possa desfrutar da vida. Sabe, agora que eu tenho um pouco de sabedoria e um pouco de sensibilidade e um pouco de entendimento, e eu vou conquistar algumas coisas, deixar outras para trás. Sabe, não é hora de aposentadoria, não é hora de ficar deitado numa cama de hospital convalescendo, nem ficar numa cadeira de balanço de frente à janela. Eu não tenho tempo de esperar alguém vir me alimentar, eu vou me alimentar até o dia em que eu morrer. Então vamos lá. Você tem que fazer essas confissões. Agora, da última vez estivemos falando sobre onde estamos, e falamos do fato de que a Bíblia nos diz várias coisas. Diz que estamos crucificados com Cristo. Muitos creem nisso, mas não vão mais adiante. Descobrimos que morremos com Cristo. Quando Ele morreu, nós morremos, é como Deus vê. Tendo morrido com Cristo, e muitos cristãos creem nisso, mas não avançam. Então descobrimos que ressuscitamos com Cristo. E muitos cristãos denominacionais creem nisso, mas eles não avançam. Mas o resultado final é que precisamos entender que nós também ascendemos para os céus com Cristo. E que estamos assentados com Ele. Bem, paramos aí da última vez, mas eu quero voltar e recapitular. Efésios capítulo 2. Vamos ver de uma nova forma. Sabe, eu gosto de fazer isso porque me ajuda. Eu consegui tirar muito dessa coisa. Se você não conseguiu, eu consegui. Porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e Ele não diz de quem você tem que ouvir, então toda vez que eu abro a minha boca e digo eu ouço. Foi assim que eu consegui a minha forma. Porque quando eu digo eu ouço, e funciona para mim, eu te digo, funciona até para uma criança. Ok, Efésios capítulo 2, verso 5 e 6. Ouça isso, estamos falando que fomos crucificados com Cristo, morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, mas precisamos entender que estamos assentados juntos com Cristo, em lugares celestiais. Agora veja isso. Efésios 2, 5 e 6. Mesmo quando estávamos mortos em delitos, Ele nos fez... verso 4, eu esqueci o verso 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com o qual Ele nos amou mesmo quando estávamos mortos em delitos. Agora veja isso. Eu não passei aqui antes, mas sabe, a palavra de Deus está constantemente grávida. A palavra de Deus permanece grávida. A palavra de Deus nunca descansa. Sabe, uma mulher grávida, ela carrega um bebê 9 meses e normalmente descansa, e tudo correndo bem, ela não está mais grávida. Naquele momento, entende? Então ela não pode descansar outra vez, a não ser que fique grávida de novo. Certo? Bem, a palavra de Deus está para sempre grávida. O que quer dizer que ela constantemente dá à luz a novas facetas da revelação. Ela vai... A batida continua. Ela continua para sempre. Agora veja isso. Eu não pontuei isso antes. Isso é fantástico. E especialmente vocês que têm andado por aí dizendo que você tem baixa autoestima. Você foi posto para baixo quando era criança. Falaram sobre você, caçoaram de você, e agora você tem essa coisa de complexo de inferioridade. E então a sociedade diz que você é inferior por muitas razões, e por aí vai, e você se põe para baixo, e você não tem muita autoestima, e você não tem um sentido de alto valor. Eu quero que você ouça isso. É impressionante como podemos ouvir coisas e não entender a importância. Ouça isso. Verso 4. Mas Deus, diga mais Deus, diga mais Deus. Eu não ouço vocês. Certo, agora veja isso. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu amor, não, grande amor, com o qual Ele nos amou,
mesmo quando estávamos mortos em delitos. Pense nisso. Deus amou você quando você estava morto em delitos e pecado. Você não era nem mesmo filho dele, e ele amou você. Você não estava nem mesmo olhando na direção de Deus, e ele amou você. Você nem mesmo considerava Deus no seu plano de vida, e ele amou você lá quando você estava morto em delitos e pecado. Isso é incrível. Ouça isso. Ouça isso. Mas Deus, que é rico em misericórdia por causa do seu grande amor, não amor, grande amor, com o qual ele nos amou mesmo quando estávamos mortos em delitos. Eu acho que a King James diz pecado. Agora veja isso, eis o meu ponto. Sabe, é indescritível, é maravilhoso. Eu acabei de repente veio tudo quando eu vi isso. Não há forma que você possa conhecer a palavra, ser crente e ter baixa autoestima. Ouça, Deus amou você. Agora veja isso, eu vou dar uma comparação. Deus amou você quando você estava morta em delitos e pecado. Agora, se Deus amou você com o seu grande amor quando você estava em pecado, ele deve estar gritando de alegria agora com você, que você é filho dele. Ele deve estar se regozijando, completamente apaixonado por nós. Ele nos amou quando nós estávamos em pecado. Como você pode pensar que Deus não quer que nós prosperemos? Ele amou você quando você estava morto em pecado. Agora que fomos feitos vivos. Certo, tudo bem, eu gosto. Certo, verso 5, mesmo quando estávamos mortos em delitos, o que ele nos tornou vivos juntamente. Agora eu não sei se eu disse isso antes, mas eu quero que você sublinhe a palavra juntamente, que você bote um parênteses, circule, destaque, cuspa nela, faça algo, para que você se lembre. Amém. Vamos lá, agora veja isso. Mesmo quando estávamos mortos em delitos, nos tornou vivos juntamente. Nos tornou vivos juntamente. Nos tornou vivos juntamente. Eu usei o termo da última vez. Identificação, lembram disso? Então, Cristo, Deus nos identificou com Jesus. Nós somos identificados com Jesus. É importante entender isso. Foi por isso que eu disse antes que Jesus é tão importante, porque é assim que Deus vê você. Ele vê você através de Jesus. Está entendendo? Agora entenda isso. Verso 5. Mesmo quando estávamos mortos em delitos, nos tornou vivos juntamente. Agora lembre, ele nos encontrou mortos no pecado. Em delitos e pecados, certo? Agora o que? Qual é a coisa mais importante para um homem morto? A vida, certo? Sabe, não importa, rapaz, esqueça da TV, esqueça daquele carro, daquela caminhonete, esqueça daquele terreno, esqueça do novo par de sapatos. A coisa mais importante para um homem morto é a vida. Certo? Certo, agora veja isso. Mesmo quando estávamos mortos, nos tornou vivos juntamente com Cristo. Por isso Jesus é tão importante, porque Deus nos identifica com Cristo. O que quer que Cristo seja, você é. Talvez eu não esteja falando em eslovaco, claro, mas eu espero que vocês entendam. O que quer que Cristo seja, você seja. E está perfeito, seja. O que quer que Jesus seja, é o que você é. É como Deus vê você, como você tem que começar a se ver. Agora veja isso. Ele diz, mesmo quando estávamos mortos em delitos, nos tornou vivos juntamente com Cristo. Pela graça, vocês foram salvos e nos levantou juntamente. Marque de novo, cuspe se precisar. E nos levantou juntamente e nos fez assentar juntamente nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bem, e é aí que você está, e é assim que Deus vê você.
Então, se você tem baixa autoestima e você tem falta de alto valor, então sabemos que você não tem prestado atenção ao que Deus diz. Eu não me importo com o que eles dizem, com a curva do sino e de todo o resto das coisas que tilintam. Eu não me importo nem um pouco com o que eles dizem. Eis o que o Deus Todo-Poderoso diz, Ele é o Criador. Eu sempre gosto de ir na fonte. Eu gosto de ir nas pessoas que fazem. Não há ninguém que sabe mais do que quem faz. Eu sei, há bons mecânicos por aí, podem consertar o carro, mas eu sempre levo meu carro para as pessoas que fizeram o carro. Não existe outra forma de alguém, além mais do que quem fez o carro, saber mais sobre o carro do que as pessoas que desenharam a coisa e a fizeram. Então eu sempre volto para o homem, para as pessoas que são a fonte. Deus é a fonte. Eu não me importo com o que você diz, e eu não me importo com o que você pensa, e eu não me importo com o que eles dizem. Eu só me importo com o que Deus diz. Com o que Deus diz, e eis o que ele diz. Veja, verso 6, e nos levantou juntamente, nos fez assentar em lugares celestiais juntamente com Cristo. Eu gosto de deixar pessoal, então vamos ler de novo. Verso 4, mas Deus, que é rico em misericórdias, por causa do seu grande amor com o qual amou Fred, mesmo quando Fred, estava morto em delitos, tornou a mim, Fred, vivo juntamente com Cristo. Pela graça, Fred foi salvo. E levantou Fred juntamente e fez Fred se assentar juntamente nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então é melhor não mexer comigo. Eu estou em Jesus. É isso que me torna ousado. E como eu digo frequentemente, a maioria dos cristãos não entendem isso, então não sabem a diferença entre ousadia e arrogância, então eles me taxam de arrogante, porque dizem, sabe, ele se acha tanto. Ei, eu disse a vocês antes, dentre todas as coisas que eu não devo ser e que não devo ser capaz de fazer, existe uma coisa que eu posso fazer muito bem. Isso é, eu sei ler, e desta forma eu sou muito perigoso. Não imprima se você não quiser que eu entenda, porque se estiver impresso eu vou entender. Eu sei ler, e isso não é arrogância. Veja, nós todos lemos. Como você pode me chamar de arrogante quando foi Deus que disse no verso 6, e levantou Fred juntamente e fez Fred se assentar juntamente nos lugares celestiais com Cristo Jesus? Agora, por que você me chamaria de arrogante quando eu simplesmente li na palavra? Eu não sou arrogante, eu sou confiante. Eu sou confiante que Deus não é mentiroso. Eu sou confiante que Deus me diz isso. E então, se Deus diz que eu estou sentado nos lugares celestiais em Cristo, então é aí que eu estou. É aí que eu estou, e é isso que você tem que confessar, e eu te digo, quando você fizer isso, vai mudar totalmente o seu panorama da vida. Vai imediatamente pegar tudo o que você chama de inferioridade, complexos, e vai tirar toda a sua baixa autoestima, e vai te deixar ousado como um leão. E sabe, porque as pessoas não gostam e não entendem, eles põem todos os rótulos. Sabe, você tem que passar por isso, não se importe com o que pensam. Sabe, quando eu declaro coisas assim, as pessoas dizem, ah, meu Deus. Mas o que mais eu posso dizer? Você quer que eu minta? Eu não minto. Isso é algo que eu não faço. Eu posso, mas é algo que eu escolhi não fazer. Faz parte de mim, é parte da minha integridade e do meu caráter. Eu simplesmente não minto, eu não mentirei. Você não pode me pagar para isso, eu só falarei a verdade. Faça chuva ou sol, de um jeito ou de outro, eu só falarei a verdade o tempo todo. Você ouviu o que eu acabei de falar? Então, o que mais eu posso dizer? Eu não me importo. Quando eu digo que não me importo, é claro que eu espero que você pense coisas boas, coisas corretas, coisas positivas, mas se você pensar por algum momento que eu vou perder um quilinho do meu sono por causa do que você pensa sobre mim, é melhor você ir comprar um hambúrguer para você. E comê-lo sem nenhuma água. É o melhor que eu posso dizer, sabe? Eu não sou arrogante, mas eu sou confiante. Sim, eu sou muito, muito confiante. E eu agradeço a Deus por isso, porque foi o que Ele diz. Então eu me vejo assentado com Cristo. E eu te digo, não há derrota ao redor do trono de Deus. Eu digo a você, não há baixa autoestima ao redor do trono de Deus. Veja, Deus me criou não para as pessoas que falam de mim.
Sabe, eu posso dar alguns exemplos, mas tudo que diz respeito a um pensamento negativo. Eles não me criaram, eles não me fizeram, então não sabem quem eu sou. Não mesmo. Eles vão pelo estereótipo, vão pelo que veem aqui fora. Eles nem mesmo gastam tempo para saber o que está por dentro. Mas Deus sabe o que está por dentro, porque foi assim que Ele fez você, de dentro para fora. Então, se Deus diz que eu fui levantado juntamente com Cristo, se eu estou assentado em lugares celestiais com Cristo, então eu tenho que começar a ter uma forma de pensar celestial. Não a mente celestial para eu tentar viver no reino da realidade da terra com a cabeça no céu. Não. Não, quer dizer que eu recebo as minhas ordens do céu. Que eu começo do céu e eu trago aqui para baixo, para a vida cotidiana que vivo. Não sendo governado pelo que está aqui embaixo, mas lá em cima. Eu trago de cima para baixo e faço aqui como é lá, na minha vida pessoal. Ok? Agora vá para o primeiro capítulo, bem aí. É isso que eu quero que você entenda. Efésios capítulo 1. Agora, meu Deus, eu gosto disso. Veja isso. Verso 15. Dessa forma, eu também, é Paulo falando, depois que eu ouvi da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, possa dar a vocês o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dEle, os olhos do seu entendimento sendo iluminados, para que vocês possam saber, digam saber, Deus não quer que você seja ignorante, para que vocês possam saber qual é a esperança do chamado dele, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual é a excedente grandeza do seu poder para conosco que cremos. Como você pode ser um perdedor? Se você perde, levante-se. Todos, levantem-se. Levantem-se. Rapaz, certo. Então, como você pode perder? Verso 18 outra vez. Os olhos do seu entendimento sendo iluminados, para que vocês possam saber qual a esperança do chamamento dele, quais são as riquezas da glória, da herança dele nos santos e qual é a excedente grandeza do poder dele para conosco, os que cremos. Quantos creem aqui? Eu perguntei quantos creem? Você não viu isso, viu? Veja, verso 19, qual é a excedente grandeza? Não qual é a grandeza. Não qual é a grandeza, e seria suficiente. Isso seria supercalifragilístico. Mas quando ele adiciona, ouça, quando ele adiciona excedente grandeza, então fica espialidoso. Adjetivos de exclamação criados no filme Mary Poppins. Eu estou tentando ver aquela moça que está dormindo para ver se ela acorda. Certo, vocês todos podem sentar agora. Eu sei que às vezes é difícil, não me entenda mal, porque afinal eu sou um orador muito tedioso, os cultos são longos, algumas vezes as pessoas querem remédio, sabe, e isso faz com que elas fiquem meio grogues. Então elas ficam sentadas, paradas, sem demonstrar nenhuma emoção e às vezes caem no sono, mas veja, o ponto aqui é que pegar no sono não te ajuda. Se você precisa dormir porque você tomou um remédio, minha sugestão seria, sabe, vá para casa e compre a fita. Porque você não ganha pontos só por vir aqui. Certo? Porque eu quero que você entenda, e eu tenho uma política, se eu posso dormir, você pode dormir. Querido, estamos nisso juntos. Não. Se você vai dormir, então eu vou dormir. Vamos todos dormir juntos e acordar juntos. Ok. Eu disse a vocês que o Fred tem bons olhos.
E não adianta ficar com raiva de mim, não fui eu que te pus para dormir. E eu já disse o que eu vou fazer se eu te pegar dormindo, não é? Então não fique com raiva, não há sentido. Fique acordado e tudo vai ficar bem. Certo, verso 19. Qual a excedente grandeza do seu poder para conosco que cremos, de acordo com a operação do seu grandioso poder, o qual exerceu em Cristo, quando ele o levantou dos mortos e o fez assentar à sua direita, nos lugares celestiais muito acima. Onde? Eu perguntei onde? Eu perguntei onde? Não acima, mas onde? Veja, acima significa que você está no topo, não? Sabe, se ele só dissesse acima, você já estaria no ápice, no topo. Mas ele diz muito. E sabe, sempre que a palavra muito é usada, muito quer dizer muito. Sabe, porque esse é o significado de muito. Sabe, muito longe, cara, muito longe. É bem, bem lá. Ele diz muito acima. Agora veja, muito acima de quê? Do principado. Muito acima de todo principado. A palavra principado significa o que governa. Significa governar como alguém que está governando, que está no controle. E ele nos pôs muito acima de todo governo terreno. Então ele diz, e potestade, veja. Você tem que voltar e ler como isso deve ser lido, sabe? Ele diz muito acima de todo principado e potestade e poder. Normalmente, em inglês, tudo que você precisa é usar a palavra e isso mantém o fluxo indo. Mas eu quero ir além do e eu quero ler assim, muito acima de todo principado e de toda potestade e de todo poder e de todo domínio e sobre todo significa todos, eu não preciso dizer isso. Todo nome que é nomeado. Não apenas, eu gosto, não apenas nesta era, ou mundo, a King James diz dessa forma, não só nessa era, mas também naquelas que estão por vir. Agora veja isso. Vamos lá, eu quero contextualizar. Verso 20. O qual exerceu ele em Cristo quando ressuscitou dos mortos e fazendo-o assentar Cristo. E aqui está ele à direita de Deus nos lugares celestiais. Eu vou ler assim, verso 20. O qual Deus exerceu em Cristo quando ele, Deus... Deixa eu voltar, me perdi. Verso 20. O qual Deus exerceu em Cristo quando Deus ressuscitou Cristo dos mortos e assentou Cristo à direita de Deus nos lugares celestiais, muito acima de todo principado, significa governo. E de toda potestade, essa palavra potestade é autoridade. E todo poder, esta palavra poder, literalmente é poder, como algo que tem poder, como uma bomba, ou um motor, algo que tem poder, sabe, potência, é disso que ele está falando. E todo poder e todo domínio. Domínio são os que estão no controle. Domínio, ou que possuem isso. E todo nome que é nomeado. Não só nessa era, mas também na que está por vir. E ele, esse é Deus, pois... eu quero que você entenda isso agora. Acorde. Todos levantem sua mão. Diga, estou acordado. Eu não quero que você perca essa. Verso 22. E ele, Deus, pois todas as coisas debaixo dos seus, ou seja, de Cristo, pés. Debaixo dos pés de Cristo. Agora, para que algo esteja debaixo dos seus pés, você tem que estar, geograficamente falando, acima disso. Simplesmente porque os pés estão na extremidade
mais baixa da sua anatomia física. Desta forma, se ele pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, então isso significa que Cristo tem que estar no topo do que quer que esteja debaixo dos seus pés. Certo? Veja agora o verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e o deu para ser cabeça, sobre todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo. Verso 22. E ele pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e deu Cristo para ser cabeça sobre todas as coisas para a igreja, a qual é o corpo de Cristo. Para a igreja, a qual é o corpo de Cristo. Para a igreja, a qual é o corpo de Cristo. Para a igreja, a qual é o corpo de Cristo. Jesus foi feito o cabeça sobre todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, e sabemos que é porque acabamos de ler, se a igreja, isso significa então todo crente, toda pessoa nascida de novo é um membro no corpo de Cristo. Então, como indivíduo, eu sou o corpo de Cristo, pelo menos parte dele, e coletivamente, nós somos o corpo de Cristo. Então, eu acabei de falar que se Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, então isso quer dizer que Cristo tem que estar no topo de tudo o que está debaixo dos seus pés. Então agora, eu estou de pé sobre esse carpete que reveste o domo da fé. Este carpete está debaixo dos meus pés. Desta forma, eu estou de pé acima deste carpete. Então esse carpete está debaixo dos meus pés. Mas não apenas ele está debaixo dos meus pés, mas está debaixo do meu tornozelo, ao qual os meus pés estão conectados, e está debaixo do meu calcanhar, que está conectado ao meu tornozelo, e está debaixo do meu joelho, que está conectado com a minha perna, e está debaixo da minha coxa, que está conectada com a minha cintura, e está debaixo da minha cintura, que está conectada com o meu torso, e está debaixo do meu torso, que está conectado com os meus ombros aqui na parte superior, e com o meu antebraço, e com o meu braço inteiro, e com o meu pulso, e com o meu polegar, e com os meus dedos, e tudo isso está conectado com o meu pescoço, que sustenta a minha cabeça, que está muito acima dos meus pés. Então aqui está o meu ponto. Eu quero dramatizar para que você entenda bem o ponto. Se Cristo é a cabeça do corpo, a igreja, e nós somos a igreja, e Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, o que o coloca no topo de tudo que está debaixo dos seus pés. Se nós somos a igreja, então as pernas ou os pés não estão nunca conectados à cabeça. Os pés e as pernas estão conectados ao corpo, e o corpo tem uma cabeça no topo dele. Então, se Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, então os pés de Cristo estão localizados no corpo de Cristo. Desta forma, se Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e ele tem um corpo e nós somos o corpo, então isso põe todas as coisas debaixo dos nossos pés. Então isso quer dizer que a doença está debaixo dos meus pés.
Significa que a pobreza está debaixo dos meus pés. Significa que o medo está debaixo dos meus pés. Significa que a falta está debaixo dos meus pés. Significa que não ter o suficiente está debaixo dos meus pés. Isso significa que a baixa autoestima está debaixo dos meus pés. Significa que eu não posso está debaixo dos meus pés. Significa que eu vou perder está debaixo dos meus pés. Significa que tudo o que é negativo, tudo o que não está em linha com a palavra de Deus está debaixo dos meus pés. Então, se está debaixo dos meus pés, então eu tenho que estar no topo disso. Significa que segregação e preconceito e racismo e tudo mais que é negativo que você pode ter, eu estou por cima disso porque eu sou o corpo de Cristo e Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e os pés estão localizados no corpo, então estão debaixo do meu pé. Se você acha que eu digo isso para o seu benefício, eu digo para o meu benefício. Eu ouvi isso, eu disse eu ouvi isso, eu disse eu ouvi isso, sabe, isso entrou por aqui e entrou por aqui, Quando entrou por aqui, então Deus entrou em mim. Debaixo dos meus pés. É onde está? Veja o verso 21. Ele diz muito acima, meu Senhor, muito acima de todo principado e potestade, e poder e domínio e todo nome que se possa nomear. Todo nome que é nomeado. Então tudo o que tem um nome está debaixo dos seus pés. Se câncer é um nome, está debaixo dos seus pés. Hã? Debaixo dos meus pés? Então, e está debaixo dos meus pés porque Deus pôs tudo debaixo dos pés de Cristo. Agora veja, lembra que lemos que Deus nos levantou juntamente e nos fez assentar juntamente em lugares celestiais em Cristo. Agora, se você em algum momento internalizar uma imagem disso, se tiver realmente dentro, no seu espírito, então poderá ser a pessoa que realmente é. Eu queria que houvesse alguma forma que eu pudesse forçar isso em vocês jovens, nos nossos adolescentes, que estão tão envolvidos e enrolados com todas as coisas da vida, com essas pressões, e na verdade eles ainda não sabem quem são, porque eles não querem ouvir a Deus e não há nenhum sentido nisso. Você não precisa ter 99 anos para entender que isso é uma realidade. Não precisa ter 50 para entender que é uma realidade. Você pode receber isso agora, enquanto ainda é uma criança. Enquanto você ainda é adolescente, ainda está na escola, contanto que você entenda o que é certo e errado. Você não precisa ser mais velho que os outros para estabelecer o padrão da sua vida. Você deve querer estar no centro. Você deve ser aquele que encontra o caminho. Você deve ser aquele que determina o passo e não ir na velocidade que o mundo diz para você ir. Vocês jovens cristãos, sabe, isso me entristece tanto. Me faz ficar indignado de forma justa. Eu queria fazer algo sobre isso. Eu não entendo porque a juventude cristã não pode ditar o padrão. Por que você não origina algo? Por que sempre tem que ser o diabo que tem que vir com o padrão? Foi Deus quem criou o padrão. Você que começa algo. Que eles sigam você ao invés de o contrário. Mas você nunca poderá fazer isso. Você não poderá fazer isso até descobrir quem você é. Seja a pessoa. Seja a pessoa. Mas o que eles vão pensar? Esqueça o que eles pensam. Ah, mas o que eles vão dizer? Esqueça o que eles dizem. O que você diz. É isso que conta, não o que eles dizem. Não são eles que te dão o pão. Não são eles que proveem o teu pão. E quando você ficar com fome e precisar comer, eles não vão te dar nenhum pão. É melhor você estar seguindo aquele que te criou e aquele que com tão grande amor te amou quando você estava morto em delitos e pecado. Eu simplesmente não entendo. Sabe, jovens cristãos, eles têm inteligência. Por que vocês todos não podem definir o padrão?
Eu simplesmente não entendo porque vocês cristãos têm que fazer o que o mundo faz. E tudo o que eles fazem é tão doentio, e tão estúpido, e tão burro, e tão ignorante, e tão sem razão. Alguém com uma cintura 38, usando calças desenhadas para o número 44. Isso não faz sentido nenhum. Por que você não faz de Jesus o vento debaixo das suas asas, ao invés do mundo, a carne e o diabo? Por que você não define o padrão? Você não tem criatividade, você não tem um cérebro, você não nasceu do Espírito de Deus, você não é cheio do Espírito, porque você não... Sabe, vocês, jovens cristãos, vocês definem o padrão. Por que vocês têm que fazer o que o mundo faz? Sabe, você ainda não sabe quem é. Então você quer ser identificado com o mundo. Você quer ser o que o mundo é, quer fazer o que o mundo faz. Por que você não define um padrão e o mundo te segue? Sabe, a Bíblia diz que nós cristãos devemos ser a luz do mundo. Nunca disse que devemos ser a luz da igreja. E é o que a maioria dos cristãos pensam. Então são introvertidos. Acham que tem que ser a luz da igreja, mas não foi o que Jesus disse. Ele disse que somos a luz do mundo. Você deve definir o padrão para o mundo, não o mundo definir o padrão para você. Você age como se tivesse medo de ser diferente. Tenham o suficiente de você sendo diferente e eles terão que se curvar. Você já pensou nisso? Por que você não define o padrão? Por que fazer as coisas como o mundo faz? Jesus disse, você é a luz do mundo. Jesus disse, você é o sal da terra. Não o sal da igreja, o sal da terra. Por que você não define padrões? E então, o que acham? Muito acima de todo nome que é nomeado. Então não importa o nome, você está acima. Então se você está sendo dominado, controlado por qualquer coisa negativa ou destrutiva, então você não crê nisso. Você não crê no que lemos. Você tem que saber onde você está assentado juntamente em lugares celestiais. Eu estou olhando para baixo para as circunstâncias. Eu não estou de costas olhando para cima. Agora ouçam isso. Ouçam isso. Deus não nos chamou para lutar com Satanás por um lugar de vitória. Entenda isso. Eu disse, Deus não nos chamou para lutar com Satanás por um lugar de vitória, mas para derrotá-lo a partir da nossa posição de vitória, a qual nós já temos em Cristo Jesus. Você já é um vencedor. Você não vai para o ringue da vida para que você possa trocar tapas com o oponente, para descobrir quem vai ser o campeão. Você entra no ringue porque você é o campeão. Não estamos entrando no círculo da vida para descobrir quem é o melhor. Nós entramos porque somos os melhores. Eu sou o melhor em Cristo. Certo? Vamos de novo. Deus não nos chamou para lutar com o diabo por um lugar de vitória, mas para derrotá-lo do nosso lugar de vitória, o qual nós já temos em Cristo. Você diz, como fazemos isso? Como podemos fazer isso, pastor? Eu quero crer nisso, mas como podemos fazer isso? Certo? Outra vez, você carrega a sua Bíblia, mas não crê nela. Veja, você acha que isso é parte de uma religião? Você acha que pode ter isso? Será que você não sabe? Eu não sei nem como descrever. Veja, se você quiser construir um prédio, se eu for um empreiteiro ou um engenheiro, eu construo aquilo que eu fui contratado para construir baseado num conjunto de planos, de plantas. E eu tenho que fazer aquele prédio de acordo com essas plantas.
Ou os inspetores não vão aprovar? Será rejeitado? Eu tenho que seguir planos arquitetônicos que foram aceitos por qualquer que seja a cidade que me deu a licença para construir no seu domínio, de acordo com suas especificações. Esta Bíblia, estes são seus planos arquitetônicos para a vida. Isto não é apenas um livro. Se você quer construir um prédio, você tem que ter algum plano para você saber aonde o quarto vai em relação ao banheiro. Eu não preciso de um banheiro lá onde a piscina vai ficar. E certamente eu não preciso da piscina dentro da casa onde o meu quarto vai ficar. Mas se eu não tenho um plano, e se eu não sigo aquele plano, talvez eu não saiba onde pôr o banheiro em relação ao quarto. Estes são planos. Estes são diagramas e desenhos arquitetônicos. Esta é a sua planta para a vida. Mas não vai te fazer nenhum bem a não ser que você a use. E se você não construir a sua vida baseada nas suas especificações. Eu digo a vocês, acabou nosso tempo, lamente isso. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.